Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje, introduzindo o capítulo de número 51, denominado Antidificuldades. Começa do seguinte modo: a semente para libertar o vegetal que conduz em germe, não se nega a vencer o solo que a agasalha. O rio que busca o oceano não se detém ante os obstáculos que lhe impedem o curso. Então, já duas metáforas muito bonitas. Primeiro, dessa semente que está no solo escuro, sem conseguir ainda perceber aonde essa situação vai levar, e ao mesmo tempo uma confiança de que a vida sabe o que faz, né? E é interessante porque tem uma passagem de Lucas, da Bíblia mesmo, 12:24, que fala o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E é belo, né? Porque diante das dificuldades, o que que é esse cair no solo da terra e morrer, né? Que é o que essa semente faz. Ela, nesse patamar de semente, para ela dar origem a uma outra coisa, ela tem que morrer como semente, para então poder gerar uma nova vida, uma nova realidade, para dar então origem a essa árvore frondosa que posteriormente vai dar muitas flores e muitos frutos. Mas se eu tenho esse receio, né, quer dizer, se eu não permito que essa semente de algum modo germine dentro de mim, e todos nós temos muitas sementes em germe, né, querendo nascer dentro de nós, é como se de algum modo meu potencial fosse podado e de algum modo eu morresse também, né, naquilo que é o meu sentido de vida, naquilo que eu vim desempenhar como talento, né, como diz ali a parábola dos talentos. Então, é preciso mesmo essa vivência dessa morte, né, de que o que eu era, o que eu fazia, a forma como eu reagia e de uma nova estrutura. Também, como uma analogia muito bela, é a lagarta, né, que muitas vezes está ali rastejante e que, ao entrar ali naquele casulo, ela não sabe, não tem consciência de que o patamar seguinte dela é voar, né, e que se de algum modo ela não passa por esse processo de dor, porque você imagina a metamorfose que é feita, né, de uma larva, de algum modo rastejante, e que é uma lagartinha e que de repente, por meio desse processo de dificuldade, de dor, que é esse crescimento interior, para dar origem a algo muito mais belo, muito mais aperfeiçoado, para algo que inclusive vai fazê-la voar, sair do chão, né, desse rastejo do chão, como essa vida mais material, né, fazendo uma analogia mais espiritual para conseguir voar mesmo, para ter asas mesmo espirituais, né? E também é muito belo quando ele fala: o rio que busca o oceano não se detém ante os obstáculos que lhe impedem o curso. Me lembrei muito de uma mensagem de Hamed que chama Passividade Dinâmica, e ela é muito bela e muito construtiva porque ela mostra essa imagem das águas, que se elas realmente desejam seguir o seu curso, seguir o seu rumo, que é esse oceano, que é esse perder-se, mas para encontrar algo muito mais grandioso que eles mesmos, perder-se não, né? Ir ao encontro de algo muito mais grandioso do que elas, né? Que seria esse oceano. Tem que passar por muitos obstáculos e que nesse sentido, né, esse sentido de dificuldade, né, qual é esse poder da água? É de contornar os obstáculos. Então, não é de negar os obstáculos, não é de enfrentar de frente os obstáculos, assim, como se fosse se rebelar, né? Não. Vai encontrando meios de contornar essas dificuldades, compreendendo que o que o espera é o oceano, né? Então, esse laguinho, esse riacho, né? Essa pequena cachoeira que gigantesco que é em potencial tem como destinação um encontro com esse grande oceano, né? E que tanto precisa,
dessa passividade dinâmica, ou seja, não é uma inação, não é uma inércia, pelo contrário, é um movimento muito bem sábio de agir, de ir para o mundo, mas sem grandes confrontos, sem grandes embates, ou seja, contornando tudo aquilo para chegar ao plano maior, né? Prossigo para o alvo, já dizia Paulo, né? E que prossigamos também para o alvo mesmo ante as dificuldades. A dificuldade é, assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. E mais cedo me veio uma imagem muito bonita, porque além dessa imagem dessa semente que tem que morrer no solo da vida para que renasça de uma forma mais grandiosa e dê flores e frutos, né? Desse pequeno córrego, desse pequeno rio que também precisa contornar muitos obstáculos e dificuldades para que chegue ao grande oceano. Também tem ali a figura da pérola, que também é muito bela, né? Porque é, um corpo estranho entra na ostra, e a ostra, nesse mecanismo de defesa, o que que ela faz? Até como uma forma de se proteger para que não corrompa, né, a saúde ali da ostra como um todo, ela atua ali naquela causa, né? Atua ali naquele corpo estranho e atua de uma forma tão bela, né, que é produzindo aquela substância que depois vai dar origem à pérola e que é de uma beleza gigantesca, né? Já diria Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. E é perceber que é um processo doloroso, é um corpo estranho que está ali, mas ela atua na causa e veja, de uma forma muito incisiva, muito pontual, porque ao atacar de algum modo aquele problema, ela não se deixa contaminar como um todo. Então, ela sabe que ela precisa atuar naquele momento, naquele instante, naquele problema, naquele corpo estranho, até para que não comprometa como um todo a saúde do corpo, né, ali da ostra como um todo. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente passa por problemas, passa por dificuldades, e a gente, ao invés de pontualmente agir ali na causa, né, de muitas vezes verificar mesmo o que que tem que ser feito, que atenção deve ser dada, quais são as respostas da vida em relação aquele problema em específico, a gente vai permitindo que isso adentre completamente a nossa vida, as outras áreas, porque muitas vezes são áreas pontuais, às vezes uma, às vezes mais de uma, mas muitas vezes aquele problema ele se alastra a tal ponto que a gente perde o rumo da nossa própria vida, né? Então, entender existe um problema, é identificar em qual área da vida é aquilo, é agir pontualmente, mas não permitir, como a ostra faz, que isso se alastre para outras áreas da nossa vida, né? E mais do que isso, que é o ensinamento mais belo ainda, que é ela transforma essa dificuldade, essa dor, esse corpo estranho em algo belíssimo, né? Esse aprendizado que não é só um aprendizado normal, mas um aprendizado belo, né? Que a transforma, cujo fruto é ainda mais belo. Então, veja se a nossa destinação também não é essa, né? De focar ali no problema, de não permitir que esse problema se alastre para o corpo inteiro, para as outras áreas da vida, e ao mesmo tempo pegar esse problema pontual e resolvê-lo de forma tão bela, compreendendo tanto a necessidade daquilo na nossa vida, que de repente vira uma pérola bela, não só para a gente, né? Para os nossos frutos, mas para o mundo inteiro. Né? E o que é uma pessoa que, ao passar por uma dificuldade, compreender o sentido daquilo, fazer os aprendizados necessários, como se diz, daqui a pouco ela consegue, de algum modo, ensinar os outros a passar pelo mesmo processo, porque ela passou, a experiência dela. É uma vivência, não é o que disseram, né? Essa fortaleza interior que foi forjada, que virou experiência, e que então ela pode compartilhar e ajudar o mundo. Olha que belo, né? Isso de que as dores que a gente curam, de algum modo, viram força dentro de nós. Isso é muito belo, viram pérolas dentro de nós e que a gente saiba produzir, como muitos frutos da nossa vida, essas pérolas, né? Como a ostra faz. A dificuldade é, assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. E é compreender isso, a vida vai muito frequentemente nos trazer
resistências, né? Vai nos trazer dificuldades, vai nos trazer provas para fazer esse teste de resistência. E a resistência, a gente tem que partir do pressuposto de que ela sempre vai existir externamente, em forma de eventos, de pessoas, de circunstâncias, mas sobretudo internamente, né? Que é o mais desafiador ainda. Se a dor, em sua apresentação multiforme, te chega às portas do coração, para momentaneamente para orar e reabastecer o espírito. Através da prece lenificadora, a doação celeste te alcançará o entendimento, revigorando as fibras da vida para o prosseguimento da jornada. Olha, te alcançará o entendimento. Então, essa prece, essa ferramenta que Joana nos cita aqui, ela é tão bela porque com a prece, como a gente viu algumas lições anteriores, é como se a gente entrasse no fluxo da vida, que é uma cachoeira abundante o tempo inteiro. Muitas vezes a gente não a vê, muitas vezes a gente não acredita, a gente não compreende, às vezes a vida está tão turbulenta que a gente não é capaz mesmo de enxergar, mas se soubéssemos, veríamos a quantidade de energia e de vida disponível para nós se a gente entrasse nessas conexões mais profundas. E é como se então, como diz aqui, o meu entendimento se clareasse, de algum modo eu reabastecesse o meu espírito, mesmo passando por dificuldades, para que eu possa suportar e possa atravessar isso de uma forma melhor, que me torne um ser humano mais digno, né? Recebe a dificuldade como ensejo de combate. Aceita a dor como mensagem de despertamento. E é interessante perceber isso mesmo, né? O budismo fala muito sobre isso, que a dor é veículo de consciência. Então, quando a dor vier, aceita a dor, né? E Emmanuel tem uma frase que eu cito muito porque é belíssima, né? Dessa aceitação construtiva e de um comentário que ele faz que a aceitação do problema é mais da metade do caminho percorrido para a resolução dele. Por quê? Porque a gente sai disso de não é justo, não é bom para estar acontecendo. Eu não gostaria que estivesse acontecendo, mas está acontecendo. Há um propósito que talvez nesse momento eu não consiga ver. E partindo do pressuposto dessa aceitação, né, dessa compreensão mais profunda da vida, a gente consegue ver alternativas que antes não seriam possíveis, que a gente estava ali rebelde, a gente estava ali nessa não aceitação. Então, aceita a dor como esse veículo que vai te transformar em algo além, né? Que vai ser essa ponte entre o que você era antes e o que você pode e deve se tornar, né? E é bonito esse livre-arbítrio que a vida nos concede, de que a gente sempre tem escolhas, sempre. Então, muitas vezes a gente não tem o controle sobre as situações, muitas vezes a gente não tem o controle sobre as reações, as escolhas do outro, a forma como encara a vida, como compreende, a forma que deseja atuar no mundo. Não temos sobre as circunstâncias da vida, mas a gente sempre tem esse poder muito bonito de escolher as intenções que a gente tem, de permanecer firme e determinado a seguir um propósito superior, mesmo quando é caluniado, mesmo quando não é compreendido, mesmo quando é rejeitado. Então, perceba essa liberdade que reside dentro de nós, né? De que não, a gente sempre tem alternativas, a gente sempre tem possibilidade de escolher fazer melhor e ser melhor, independente das circunstâncias que a gente viva. E essa compreensão nos dá uma autorresponsabilidade muito bonita, porque é um poder que a gente possui de não mudar o mundo, mas mudar as circunstâncias, a forma como a gente encara, a forma como a gente enxerga, a forma com que somos, né? De pegar todo esse material e mesmo que às vezes ele se revista de uma forma lamacenta, dura, como algo não agradável, eu vou transformar isso em um material muito bonito para me transformar em um ser humano melhor. Isso é uma escolha, né? Acolhe a aprovação com alegria. Então, é esse suportar, como diz Paulo, né, em tudo dai graças. Se o dia está feliz, se as coisas são favoráveis, se a vida se conduz da forma como eu desejo, ótimo.
extraio lições desse aprendizado, me fortaleço para os próximos ciclos, talvez mais desafiadores, mas se a dor me visita, eu a recebo, né? Recebo com essa mesma alegria, sabendo que isso vai significar essa transformação interior em algo maior do que eu já sou, né? E que, portanto, é necessário que eu passe, porque talvez de outro modo eu não conseguiria, né? Então, essa confiança que a vida sabe o que nos traz e que a vida sabe das nossas capacidades de suportar, né? E de se transformar. Considera o problema como exame do teu aprendizado. Então, veja, se a gente deixa de compreender a vida sobre essa ótica de injustiça, de um Deus punitivo, de um Deus que quer nos magoar ou maltratar, para isso é uma prova que eu consigo passar, porque se me chegou é porque é do meu tamanho, o peso diminui. Talvez as circunstâncias não se modifiquem, talvez as pessoas permaneçam do mesmo modo ou ainda mais desafiadores, mas eu permaneço. Permaneço no meu centro, eu permaneço com os meus valores, eu permaneço continuando a ter possibilidades de atuar livremente na vida, independente do que aconteça, né? E isso é desafiador, sim, mas possível, possível. E que a gente encare isso como uma verdade mesmo, para facilitar essa passagem pelas nossas provas retificadoras, não é? Escuta o grito da perseguição com os ouvidos do entendimento. Então é como se fosse, olha, há perseguições, há calúnias, né, desafios muito grandes. Dulcifique os meus ouvidos para que eu possa passar por tudo isso, me tornando um ser humano melhor. E se for necessário sofrer todas as dores para atestar a excelência das tuas convicções em Jesus, não te deixes entibiar. É belíssimo porque Emmanuel também tem uma lição que chama A Palavra da Cruz, se não me engano, e ela fala que para grande parte ainda da humanidade, essa cruz ela é vista como algo negativo, como algo pesado, como algo punitivo, mas que para aquelas pessoas que já compreenderam que faz parte do processo viver essas dificuldades e lidar com essas dores, eh, e que têm crescido a partir disso, a cruz já ganha um outro significado, né? Já ganha uma compreensão mais profunda de que faz parte de um processo do Cristo, né, desse avatar que passou por nós, de Jesus, né, de outros tantos avatares que tiveram um destino meio semelhante, mas de algum modo também é nosso, né? Nesse processo de evolução que para evoluir, desafios vão acontecer, sacrifícios vão ter que existir, compreensões mais profundas da vida, ressignificação das dores que a gente viveu, né? Recorda a via dolorosa que não é somente uma demonstração da tragédia evangélica, mas apelo veemente a falar pelos séculos e atende ao chamado incompreendido que te acena. Então é belo porque muitas vezes a gente não compreende, né? Vê como essa punição, vê como um lado mais negativo, mas aceita que há beleza também nessa escuridão, nessa sombra que muitas vezes se adensa, né? Há significado, há algo mais profundo, há encontros bonitos internos dentro de nós, né? Os triunfadores na terra são apenas corações enganados. Os sorridentes na terra são companheiros infantis. Então, veja, a nossa cartela de valores, ela vai mudando, né? Então, muitas vezes eu percebo que é melhor muitas vezes estar sofrendo e chorando do que estar rindo, porque muitas vezes nesse riso fácil, nessas facilidades humanas, nesses encargos vistos pela vida material e como a maior parte das pessoas como algo grandioso, que é esse poder, que é essa fama, né? Muitas vezes para minha alma é uma perda, né? Muitas vezes para minha alma é um estacionamento, né? Então, essa compreensão de que os triunfadores na Terra em geral estão enganados, né? E de que as pessoas de riso fácil, no sentido de quando as coisas são do modo que a gente quer, quando a vida está neste contentamento, quando a gente está no nosso ápice, muitas vezes, né? Muitas vezes, claro,
há ciclos, não é? Mas muitas vezes a gente está em queda moral, né? Nos comprometendo não só nessa existência, mas em outras tantas, né? A ver que a cartela de valores terrenos muitas vezes se engana, né? Muitas vezes se embaralha. Os felizes na terra são igualmente almas equivocadas. Os verdadeiros heróis na terra são aqueles que, ignorados, se fizeram pães para estômagos vazios, agasalho para corpos desnudos, albergue para almas vencidas pela ventania, claridade para os dormintes da treva e esperança para os aparvalhados pelo medo, paralisados no desequilíbrio e não se jactam, portanto. Ante as dores na terra, não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações e nem calúnias. Então, uma mudança muito grande, né, de que os reais triunfadores da vida não são esses que vencem pelo poder, pela tirania, pela imposição, não são muitas vezes esses que são famosos, esses que são cheios da grana, mas esses que moralmente e interiormente dão a sua batalha para colaborar para a melhora na Terra, né, para as condições de vida, seja através de uma caridade material, mas sobretudo através da nossa própria transformação como ser humano, né, nessa caridade moral, de dar a outra face, de perdoar, né? Quantas vezes sejam necessárias, de ser piedoso para com as imperfeições alheias, né? Cumpre com o teu dever. E é belo isso, né? Essa paz que que transcende, né? Essa paz que no final das contas é esse dormir os sonos dos justos, como se diz a expressão, né? Que é se eu cumpro o meu dever, que eu esteja ciente de que o melhor da vida me espera, porque estou cumprindo o meu dever, estou com consciência em paz, de que estou fazendo aquilo que me cabe, de que estou reagindo da melhor forma possível. Isso é belíssimo, né? Um ser humano que consegue entender isso, eu não tenho controle de tudo, mas dou o meu melhor, independente daquilo que aconteça. Se aguardas a compreensão humana, despertarás nas palhas queimadas pelo desconforto e pelo desengano. Emmanuel também tem uma mensagem muito bonita que fala do problema de agradar. E se a gente realmente espera essa compreensão, essa valorização, esse reconhecimento dos outros, a gente ainda está muito distante, né? Porque a gente não vai conseguir. Porque nem Jesus conseguiu sendo quem era. Imagina nós, né, que somos duais, que temos comportamentos bons, mas também outros nem tanto. Então, esperar agradar, esperar ser reconhecido vai nos custar muito caro, porque em geral a gente não vai conseguir isso nessa vida e nem em outras tantas, né? Se desejas, entretanto, servir aquele que é de todos o Senhor e Mestre, continua vencendo a dificuldade maior que reside no teu íntimo, que é qual? O egoísmo. Alma do orgulho e seiva dos outros males. Então, esse eu, né, desse egoísmo de pensar só em mim, de pensar nas minhas próprias conveniências, de pensar que os meus pontos de vista são os melhores, de pensar que a forma como eu compreendo a vida, ela é mais elevada, né? Esse orgulho dessa superioridade tá aí a raiz de todos os males, né? Esse egoísmo, que é também filho do orgulho, né? Ergue-te acima de todas as vicissitudes e fiel a ti mesmo no dever maior, alcançarás a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Então, veja, não é triunfar para o mundo e não é ser fiel para o mundo, mas, sobretudo, fiel a nós mesmos, né? Porque, como se diz, as pessoas vão passar, as circunstâncias vão passar. E os nossos frutos, que são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas obras, as nossas palavras, que elas sejam reflexos de uma fidelidade a nós mesmos, então ao mundo, então aos outros, mas fruto eh, de uma sinceridade de alma, dessa alma que cumpre o dever que lhe cabe, né? Então,
e que, como diz aqui Joana, né, o que que vai nos gerar? Essa paz de consciência, de que se eu estou cumprindo o meu dever fiel a mim mesmo, porque não é sobre os outros, né, é sobre mim, é sobre a minha própria jornada, e claro, isso respinga nos outros, e claro, isso melhora de algum modo o mundo além de mim. Então eu posso dormir esse sono dos justos, né? Então a minha consciência pode estar pacificada porque compreendo alegremente que desempenhando o meu dever, que é isso que me traz a felicidade real, mesmo ante as dificuldades. Então, que bela lição, né? Que a gente possa extrair daí aprendizados bonitos e, sobretudo, aprendizados mesmo desses frutos, que sejam essas pérolas que a gente vai guardando dentro de nós, né? Colecionando pérolas dentro de nós a cada existência e compreendendo que após cada batalha bem desenvolvida, batalhas exteriores, mas principalmente as batalhas interiores, que a gente possa dormir os sonos dos justos e dizer: a vida me deu isso, aceito-a como ela é e extraio disso aprendizados tão belos que geram beleza e fidelidade para minha própria alma e, por consequência, de algum modo para o mundo, né? Ainda que seja algo pequeno, mas é essa compreensão de que sim, vamos além, de que sim, a gente de algum modo consegue ser transformação também. Então, muito obrigada pela escuta de hoje, que tenhamos todos uma boa noite. Muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês.